Oi, vamos pensar numa coisa. Tudo na computação moderna, desde uma inteligência artificial super avançada até um simples comando print, é na verdade construído sobre apenas 10 ideias. E são ideias fundamentais, atemporais. Exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O mais curioso disso tudo é que, bom, linguagens de programação, frameworks, eles mudam o tempo todo, né? Mas esses conceitos centrais, eles não. Eles continuam os mesmos, década após década. São os verdadeiros pilares que sustentam toda a tecnologia. Para a gente entender esses pilares, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos contar uma história. A jornada de um dado. Isso mesmo. Desde o momento em que ele é criado, lá no nível mais básico, até ser usado em sistemas super complexos. E nesse caminho, a gente vai descobrir um por um esses 10 conceitos. Preparados? Vamos começar. Ok, vamos lá. Tudo começa no nível mais fundamental de todos. Como é que um computador sequer representa uma informação? É aqui, nesse ponto zero, que a jornada do nosso dado tem início. Pois é, pode parecer estranho, mas tudo o que aparece numa tela, a letra A, uma foto, uma música, no fundo, é só uma sequência gigantesca de zeros e uns. E o computador manipula esses bits usando só 3 operações lógicas bem simples: e, ou e não. Parece básico demais, né? E é, mas o truque é que combinando milhões dessas pequenas operações, a gente constrói tudo, de uma calculadora simples até os processadores mais potentes que existem. Certo, então nossos dados agora existem na forma de bits. Mas qual o próximo passo nessa jornada? Agora vem a parte crucial. Como a gente organiza tudo isso de um jeito que faça sentido e seja eficiente? Porque, né, só ter os dados jogados não adianta nada. A organização é a chave. E é aí que entram as estruturas de dados. A escolha certa aqui pode mudar o jogo completamente em termos de desempenho. Imagina só, procurar um nome numa lista com 1000 pessoas. Se usar um array simples, no pior dos casos vai ter que comparar 1000 vezes. Mas e se usar uma árvore binária? A busca cai para apenas 10 passos. E com uma tabela hash? Um passo só. A forma como os dados são organizados define se o código vai ser rápido ou lento. Simples assim. Mas como a gente pode medir essa diferença de desempenho de um jeito mais formal? Como saber de forma objetiva que uma solução é melhor que a outra? Bom, existe uma linguagem para isso. E essa linguagem se chama notação Big O. Ela responde a uma pergunta que é fundamental. Conforme a quantidade de dados aumenta, o que acontece com o tempo que o programa leva para rodar? O de 1 é o cenário dos sonhos. O tempo não muda, não importa o volume de dados. O de n é linear, ou seja, o tempo cresce na mesma proporção dos dados. Mas O de n ao quadrado, aí o tempo simplesmente explode. Entender Big O é saber se o seu código vai aguentar o tranco no mundo real ou não. Bom, até agora a gente já viu como organizar os dados e como medir a eficiência para acessá-los. Agora, vamos explorar uma técnica para resolver problemas que é, nossa, incrivelmente poderosa e elegante, e que muitas vezes é o que leva a esses algoritmos super eficientes. Essa técnica é a recursão. Basicamente, é uma função que chama a si mesma. Pensa no cálculo do fatorial de 5. A função chama o fatorial de 4, que por sua vez chama o fatorial de 3 e vai fazendo isso até chegar no caso base, que é o que impede que isso vire um loop infinito. Depois que chega no fim, os resultados vão voltando, um por um, subindo a pilha de chamadas. É um jeito de pensar diferente, mas que aparece em todo lugar, de árvores de arquivos a algoritmos de ordenação. Até esse ponto, a gente estava pensando em resolver um problema de cada vez de forma linear. Mas o mundo real é bem mais caótico, né? E se for preciso lidar com várias tarefas ao mesmo tempo? É aqui que a gente precisa falar de concorrência e paralelismo. A analogia da cozinha aqui é perfeita. Pensa num chefe sozinho. Ele pode ser concorrente, ou seja, ele alterna entre cortar cebola e mexer o arroz, mas ele nunca faz as duas coisas no mesmo instante. Para isso, a gente precisaria de 2 chefes. E isso é paralelismo. E é aqui que mora um perigo enorme, as race conditions, ou condições de corrida. Imagina 2 processos tentando atualizar o mesmo saldo bancário. Os 2 leem R$ 100, os 2 tiram 50 e os 2 gravam 50 de volta. O saldo final deveria ser 0, mas ficou 50. Basicamente, o dinheiro foi criado do nada. Um problemão. Ok, o nosso código de alto nível já consegue resolver problemas bem complexos. Mas como é que esse código que a gente escreve vira aquele binário que o computador de fato entende?
Então, quem faz esse trabalho de tradução são os compiladores e os interpretadores. Um compilador pega o código todo de uma vez, analisa, otimiza e cria um arquivo executável. É mais rápido na execução. Já o interpretador vai traduzindo e executando linha por linha, o que dá mais flexibilidade. E tem linguagens como Java que são um meio termo, um híbrido. Compilam para um código intermediário que depois roda numa máquina virtual. Beleza, nossos dados já foram processados. Mas e agora? Como eles saem de um computador e viajam pelo mundo para se comunicar com outros? Isso acontece através das redes e dos protocolos. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse enviar uma carta. A camada HTTP é a carta em si, a mensagem que se quer mandar. A camada TCP é tipo um serviço de correio registrado, que garante que todos os pedaços da carta cheguem e na ordem certa. O IP é o endereço no envelope, para onde a carta vai. E a camada física? Bom, são os caminhões, as estradas, os cabos, o que de fato leva o envelope. Cada camada cuida da sua parte e esconde a complexidade das outras. Os dados já sabem viajar, mas onde eles moram de forma permanente? Afinal, as variáveis de um programa somem quando ele fecha. Os dados precisam de um lar seguro. E esse lar é o banco de dados. É ele que garante que a informação vai sobreviver mesmo que o programa feche. A grande mágica dos bancos de dados são os índices, que deixam a gente encontrar um dado no meio de milhões em milissegundos. Mas o mais importante mesmo são as garantias ACID. Vamos focar na atomicidade. Numa transferência bancária, ou o dinheiro sai de uma conta e entra na outra, ou a operação toda é desfeita. Nada acontece pela metade. Sem isso, o sistema seria um caos absoluto. Nossos dados agora são processados, viajam pelo mundo e são guardados com segurança. Mas ainda falta um passo fundamental na jornada deles: como proteger esses dados de olhares curiosos. E é aqui que a criptografia entra em cena. O hashing, por exemplo, cria uma espécie de impressão digital única e, o mais importante, irreversível dos dados. É por isso que nenhum site deveria guardar a sua senha, mas sim o hash dela. E a criptografia assimétrica é o que faz a internet ser segura hoje em dia. O navegador usa uma chave pública do site para codificar os dados e só o servidor com a sua chave privada super secreta consegue decodificar. Bom, chegamos ao último conceito, o mais importante. O conceito que unifica tudo o que esteve presente quietinho em todos os outros 9 que a gente discutiu até agora. O conceito número 1 é a abstração. Essa é, sem dúvida, a ideia mais poderosa de toda a ciência da computação. Pense em dirigir um carro. A gente vira o volante e nem precisa saber de toda a mecânica complexa que faz as rodas virarem. O volante é uma abstração. Em programação, é a mesma coisa. A gente chama uma função sem precisar saber o que ela faz por dentro. Cada camada de rede que vimos é uma abstração da camada anterior. Estruturas de dados são uma abstração da organização de bits. No fim das contas, toda a evolução da computação é a criação de novas e melhores camadas de abstração. E o ponto final é este: entender esses conceitos ajuda a resolver problemas do dia a dia. Se a busca do site está lenta, o problema quase sempre está na escolha da estrutura de dados e na complexidade do algoritmo, no Big O. Se um saldo bancário está inconsistente, pode apostar que é um problema de concorrência. Se dados sumiam no meio de uma transação, a garantia de atomicidade do banco de dados falhou. Dominar os fundamentos é o que permite diagnosticar e consertar qualquer sistema. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Essas 10 ideias são a base de tudo. São as ferramentas que usamos para construir o futuro. A questão não é se elas vão mudar, porque elas não vão. A questão é, qual vai ser a próxima coisa incrível construída em cima delas? Qual será a próxima grande camada de abstração? O futuro da tecnologia, seja ele qual for, vai ser erguido sobre esses mesmos pilares.